E eu queria então falar sobre a admirável inteligência de José. Esse é o tema da minha mensagem dessa noite, a admirável inteligência de José. Eu quero desafiar você a compreender essa noite que a inteligência de José, ela não tem nada de especial em comparação à nossa inteligência ou à nossa capacidade. José não é alguém gênio ou extraordinário que seja tão diferente da gente. Eu quero desafiar você a entender aqui essa noite que o que Deus fez com José, Deus pode fazer com você também. Que da mesma forma que a inteligência de José foi admirada por um imperador, por um rei, eu acredito que muitas pessoas vão admirar a sua inteligência. Eu acredito que muitas pessoas vão admirar o seu modo de agir, o seu modo de pensar. Eu acredito que muita gente vai admirar o seu procedimento, a sua fé, a sua maneira de ser. Essa noite eu quero falar sobre essa inteligência e quero ler com você em Gênesis capítulo 41. Eu vou ler apenas 2 versículos. O versículo 38 e o versículo 39. Então vem comigo. 41, 38 e 39. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Essa foi a admiração dele. Senhor, muito obrigado por estar aqui na tua presença. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua instrução, obrigado porque essa noite eu tenho certeza que todos aqueles que derem atenção à tua palavra vão sair daqui de uma forma diferente. Vão sair daqui com um crescimento em seu coração, na sua mente e no seu potencial no reino de Deus. Eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui em nome de Jesus. Amém. É interessante a forma com que Faraó faz a análise de José. Você já conhece a história, sabe que José foi arrancado da prisão para vir trazer uma revelação sobre o sonho que Faraó havia tido. Você conhece o sonho das vacas gordas, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, as espigas bonitas e as espigas feias. Você conhece o sonho, sabe exatamente qual é a interpretação desse sonho. Não vou entrar nesse detalhe. Mas o mais interessante é que José revela o sonho. Mas ele não só revela o sonho, mas ele também diz o que fazer. Ele vira para Faraó e diz assim: olha, o sonho é esse, a revelação é essa, Deus fez você, ele repetiu o conceito 2 vezes para que você tenha pressa, e ele diz: olha, se eu fosse você, eu faria dessa forma, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim, e depois que ele trouxe todo um mapa de gestão, depois que ele trouxe todo um conceito de como gerir aquele problema, como resolver aquele problema, Faraó ficou espantado, e assim também toda a corte que estava com ele, todos os seus servos, ficaram admirados do que aquele homem estava falando. Aquele homem estava dando conselho ao imperador, ele estava dando conselho ao rei de como gerenciar o seu império. Então aquilo que poderia ser muito estranho, esquisito, né, aos olhos de todos, na verdade Faraó se desperta e a expressão dele é a seguinte: isso aí não está vindo desse cara, né? Esse cara não está puro não, né? A gente costuma falar, brincar, dizer, esse cara não está puro não. Esse cara não está falando dele não. E ele diz assim: aonde acharíamos alguém em que haja o Espírito de Deus dessa forma? Em primeiro lugar, a inteligência de José foi admirada pelo imperador, porque o imperador percebeu que a sua inteligência não era só uma inteligência humana, não era uma inteligência que absorvia somente informações da localidade, do planeta, ou das informações ali da terra do Egito. Não. Ele percebeu que alguém o inspirava, que alguém maior do que ele, e ele mesmo diz: Deus está inspirando, o que mostra que ele acreditava que a inteligência de José não era uma inteligência comum, era uma inteligência espiritual, era uma inteligência sobrenatural, era uma inteligência que o próprio Deus alimentava com as suas informações. A inteligência admirada pelo Faraó era uma inteligência espiritual. Mas é interessante que ele percebe que a inteligência espiritual, ela não pega apenas conceitos de Deus, e não pega apenas informações divinas. Quando ele diz, na sua análise da própria
a inteligência de José, ele diz assim no versículo 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há mais entendido e sábio que você. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus falou com você, ele te deu a revelação. Mas ele não deu a revelação para uma pessoa que não sabe nada. Ele não deu a revelação para uma pessoa que não sabia o que fazer com a revelação. Você não só recebeu a revelação e a instrução divina, mas como você tem elementos, tem cultura, tem inteligência, tem informação dentro de você. Você adquiriu alguma experiência na vida, você adquiriu algum conhecimento na vida que me importa, que me interessa. Você tem mais do que Deus soprando nos seus ouvidos. Você tem um conhecimento diferenciado. Você tem entendimento de tudo isso que se trata essa inteligência. Essa inteligência extraordinária é uma capacitação que Deus nos dá. Eu defino inteligência espiritual como uma capacitação de Deus para governar a minha vida e a sua vida. A ciência de uns 20 anos para cá, ela tem descoberto isso. Ela tem descoberto que dentro da gente, dentro do nosso cérebro, nós temos uma capacidade de gerenciar as informações que nós recebemos do meio ambiente, dos nossos estudos, daquilo que nós passamos na vida. Mas ao invés de simplesmente responder com as nossas emoções ou com as reações normais de um ser terreno, nós temos uma capacidade de ouvir Deus. Quem é que aqui escuta Deus falar? Deixa eu ver aqui se tem pessoas aqui espirituais. Glória a Jesus. Nós temos uma capacidade de receber instrução de Deus. Nós temos uma capacidade de tomar decisões que ninguém tomaria porque não tem elementos para decidir. Mas você e eu, mas aqueles que são espirituais, temos a capacidade de ver o que ninguém vê, de sentir o que ninguém sente, de perceber o que ninguém percebe, de achar o que ninguém acha, de entender o que ninguém consegue entender, de ter revelações de coisas que ninguém sabe nem de onde saiu. Mas você e eu temos essa capacidade, porque fomos criados para isso. Você pode pegar na mão da pessoa, sacudir ela e dizer assim: você é extraordinário, você é tremendo. Eu quero viajar com você um pouquinho na vida de José, para a gente poder entender como foi construída essa inteligência especial, admirada pelo faraó, pelo rei. Como é que foi construída essa inteligência ao longo de um tempo? A inteligência, ela é uma expressão, né? O conceito de inteligência é uma expressão que define como funciona o nosso comportamento. A inteligência é cognitiva, ela é comportamental. A inteligência, ela precisa de informação, de dados. Dados que viram informações. Informações que uma vez testada por nós vira conhecimento. E é em cima do conhecimento que a inteligência age. Então não há inteligência sem informação, não há inteligência sem conhecimento. E a inteligência, ela, para existir, né, a definição de inteligência é que a inteligência é a nossa capacidade cerebral, a nossa capacidade mental de reconhecer, de entender, de compreender fatos, verdades, princípios e simbolismo. Você pode repetir comigo? Fatos, verdades, princípios e simbolismos. Eu separei então 3 episódios da vida de José. E eu quero que você perceba como foi que a mente de José absorveu os fatos, as verdades, os princípios e o simbolismo. Para que você entenda como foi que ele construiu essa inteligência extraordinária. E eu posso garantir para você, querido, que é exatamente assim que funciona com você. Se você no meio dessa mensagem, no decorrer dessa mensagem, você for absorvendo os princípios, os conceitos, a forma de agir, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai ser uma pessoa extraordinária. Extraordinária na tua casa, extraordinária no teu trabalho, extraordinária na tua escola, extraordinária aonde você entrar ou puder participar, você vai ser alguém que vai se destacar. Você vai ser alguém que vai ser discernido entre as outras pessoas, porque você vai saber usar essa máquina poderosa que Deus te deu e é para usar a sua mente. A inteligência, como eu disse, ela utiliza as memórias, ou ela utiliza aquilo que eu guardo. Mas eu preciso dizer para você que memória não é uma coisa que
acontece naturalmente. Existem as memórias que são chamadas de memória RAM, ou memória que automaticamente são registradas. Mas mesmo assim, a memória que nós usamos na inteligência é a memória seletiva, é a memória da nossa percepção. Nós guardamos na nossa mente como percebemos a vida. Então, nós não guardamos na memória, guarde isso, nós não registramos na memória aquilo que acontece com a gente. Nós registramos na memória o que nós percebemos do que acontece com a gente. Nós não guardamos na memória episódios, coisas que aconteceram. Nós guardamos o porquê que aquilo aconteceu. Qual é a interpretação que eu dou do fato, da verdade, dos princípios que eu absorvo e também do simbolismo da coisa. Então, quando você entende isso e consegue gerenciar o seu pensamento para filtrar essa informação, tudo na sua vida começa a ser diferente. Deixa eu te explicar isso de uma outra forma, como Jesus disse em Mateus 6, 22 e 23. Jesus disse assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. De sorte que, portanto, a luz que está em ti, se elas são trevas, quão grandes são essas trevas. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você aprender a usar o seu pensamento e a sua mente para filtrar as coisas que acontecem de forma positiva e boa, para o seu propósito, para o seu destino, pode ter certeza, os seus olhos produzirão coisas tremendas para a sua vida. Sua memória vai guardar aquilo que interessa e não aquilo que não interessa. Por outro lado, Jesus disse: os seus olhos são maus. Se você só vê coisa ruim, se você só interpreta de forma errada, as informações que você começa a registrar na sua vida vão atrapalhar no seu processo de crescimento, vão atrapalhar a composição da sua inteligência para que você alcance o seu destino. A inteligência é a percepção de fatos, verdades, princípios e simbolismos. O primeiro episódio que eu quero destacar com você é a questão da túnica e do sonho. Nesse primeiro episódio, o texto narra o seguinte, lá no versículo 1 de 37, do capítulo 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas do seu pai com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia mais notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice. Ele lhe fez uma túnica de várias cores. Vendo, porém, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, o odiaram. E não podiam falar com ele pacificamente. Teve José então um sonho, que contou a seus irmãos, e por isso o odiavam ainda mais. Fato: José era jovem. José era um menino ainda, 17 anos. Ele estava ainda tendo a sua história de vida, a formatação da sua personalidade. O seu caráter aqui já estava praticamente formado, mas ele estava ainda enfrentando o início das suas decisões como jovem. Então esse é um fato. Ele era um jovem inexperiente e por isso trazia notícias ruins dos seus irmãos a seu pai. Fato: ele ganhou uma túnica de seu pai, que o amava, e essa túnica o distinguiu de seus irmãos. Fato: José sonhou. E ao sonhar, contou o sonho ao seu pai e aos seus irmãos. E esse sonho atraiu inveja e ódio deles. Não só o sonho, mas a túnica. Porque a túnica era uma declaração de preferência do pai em detrimento dos outros filhos. E o sonho, uma confissão do próprio jovem de que ele também se achava especial, porque Deus falou com ele que ele era especial. Esses são os fatos. E isso com certeza ficou na cabeça de José. E isso com certeza estava na cabeça de José. A questão é, como é que José interpretou esses fatos? Que tipo de verdade ele pode ter extraído desses fatos? Bom, eu fiz a minha própria análise. Obviamente que eu não tenho aqui a pretensão de achar que são só essas verdades ou que eu seja o dono da razão. Mas para mim, as verdades funcionam da seguinte forma. Ele recebeu uma túnica.
Que túnica era aquela? Aquela túnica era a promessa de Deus, que Deus fez para Abraão, Isaac, Jacó, e agora Deus estava fazendo para ele. Deus queria um líder, precisava de um líder, e Deus então inspirou o seu pai Jacó a fazer aquela túnica. E por que eu tenho essa interpretação de que foi Deus que inspirou e que mandou José fazer isso? Porque logo em seguida, após a confecção da túnica, Deus dá o sonho a José. Deus podia dar antes, mas Deus deu depois. Por que Deus deu esse sonho no meu ponto de vista? No meu ponto de vista, ele deu esse sonho porque aquela túnica representava a liderança dele em relação aos seus irmãos. E isso causou muita inveja, isso causou muitos problemas em relação àquela túnica. Era uma confirmação de que Deus tinha um plano na vida dele. Eu tenho certeza que aqui essa noite, talvez você tenha entrado aqui e pensado assim, bom, eu também tenho planos, eu também tenho sonhos. Mas quando Deus tem sonhos para nós, quando Deus tem planos para nós, Deus não tarda em revelar isso. Ele precisa revelar isso antes do possível. Ele precisa dar sinais, mesmo que ele não revele como um todo, ele precisa dar sinais. Porque desde cedo é importante que você saiba para onde você está indo. Quem não sabe para onde vai, já chegou. Quem não sabe para onde vai, não sai do lugar. Deus precisava dar a José a entender de que ele era um escolhido. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você, Deus escolheu você. Você é alguém especial. Em alguma forma ou de algum lugar, Deus vai te dar uma túnica. Deus vai te mostrar uma túnica. Deus vai dar um sinal para a sua vida para dizer, eu tenho algo especial com você. Mas essa verdade de que Deus tem algo especial com a gente, vai alimentar a nossa fé. Mas quando isso acontece, é interessante uma coisa que eu li, não me lembro se foi Mike Murdock ou um outro escritor que disse que quando nós descobrimos o nosso destino, o nosso propósito, nós encontramos os nossos inimigos. Eu acho que foi Mike Murdock que disse isso. Quando nós descobrimos o nosso propósito, encontramos os nossos inimigos. Você pode ter certeza que quando você começar a entender para onde você está indo, qual é o propósito de Deus para a sua vida, quando você começar a entender o teu destino, pode ter certeza, os inimigos vão começar a se levantar. Porque o chamado de uma pessoa é uma distinção dela em algum local ou em algum momento. O chamado de uma pessoa faz dela diferente das outras pessoas que estão ao redor. Então, a verdade que eu encontro nesses fatos que eu acabei de dizer, sobre a túnica que ele ganhou, sobre o sonho que ele ganhou, sobre a inveja dos irmãos, é que Deus havia tocado no coração do pai, para que o pai fizesse uma túnica para ele. Eu tenho certeza que nessa hora, no céu, no ambiente espiritual, no mundo espiritual, Deus já começou a tocar em pessoas, para te fazer a tua túnica, para te trazer o teu sinal, para te trazer alguma coisa que vai simbolizar o teu destino e o teu propósito. Você não vai andar perdido sem saber para onde está indo. Você não vai andar perdido sem saber o que fazer, o que estudar, com o que se preparar, para onde ir, para onde caminhar. Deus está preparando pessoas, Deus está preparando coisas, Deus está preparando ambientes, para que você entre e descubra, eis aí a minha túnica, é isso aí que eu vou viver, é por isso aqui que eu vou viver, essa é a minha liderança, é aquilo que Deus quer me levantar, é por isso que Deus me trouxe à terra. A túnica era a prova de Deus, a túnica representava o destino de José, a túnica representava o chamado de José, a túnica poderia representar o ofício sacerdotal, a liderança espiritual da sua família. A túnica era Deus falando para José, através de seu pai, de que ele ia ser o líder espiritual da sua família. E o sonho foi Deus confirmando isso. Por que Deus precisou confirmar, pastor? Por que Deus, talvez, pelo seguinte, porque isso acontece muito. Às vezes Deus te dá uma visão, Deus te dá um sonho, Deus te dá um sinal. Às vezes Deus te dá uma túnica. E aí quando você olha para a túnica e diz assim, caramba, isso aqui é fantástico isso. Isso aqui é extraordinário, eu vou botar essa túnica, mas eu vou ficar bonita dentro dela, né? Deus fala para você, ó, você vai ser o gerente dessa empresa. Você se olha como gerente e fala assim, caraca, eu vou arrebentar como gerente da empresa. Você olha e fala assim, puxa, eu vou fazer isso aqui, não, com certeza eu vou arrebentar com esse negócio. E aí você começa a visualizar o teu destino e você diz, caramba, esse negócio vai ser bom demais. Porém, no meio do caminho, algumas pessoas que vão estar do seu lado, elas vão apontar e dizer assim, mas por que ele, não eu?
Mas por que? Por que ela e não eu? Mas por que aquele cara lá está indo nesse caminho e eu não posso ir? Por que meu pai está escolhendo José e por que não vai ser eu que sou o primogênito Rúben? Por que não pode ser Judá? Por que tem que ser José, o 11º irmão? Tem tanta gente na frente dele, tem tanta gente na fila, e Deus resolveu abençoar ele. Eu profetizo que isso vai acontecer com você. Tem muita gente na fila, mas Deus vai apontar para você. Tem muita gente na fila, mas Deus vai colocar um manto para você. O vestimento é para você, o chamado é para você. Só que quando isso acontecer, deixa eu te dar um alerta. Isso vai gerar inveja, isso vai gerar ódio. Muitas pessoas vão dizer, por que não eu, por que não eu, por que não eu? E elas muitas vezes não se movem para crescer e tentar disputar. Não, ela vai fazer de tudo para você descer de degrau. Ela vai fazer de tudo para você não assumir a tua túnica. Ela vai fazer de tudo para que o teu sonho vire um pesadelo. Eu não duvido, isso é uma conjectura, não está no texto. Mas eu não duvido que quando o pai entregou para ele a túnica, se o jovem não morreu de medo quando viu aquela túnica. Se o jovem não tremeu de dizer assim, o meu pai vai anunciar diante dos meus irmãos que eu vou ser o líder da família, de que eu sou especial, de que eu sou alguém diferente dos meus irmãos. O meu pai está dando preferência para mim em relação aos meus irmãos. Isso vai me trazer problema. E o texto diz que houve o problema. Os irmãos o invejaram. Já não podiam falar mais direito com ele. Era só patada, grosseria, era só traição, era só bobagem. Ele não conseguia mais conviver e relacionar com seus irmãos, porque havia ódio, havia inveja. Depois então disso, Deus dá um sonho a ele. Por que Deus deu o sonho? Para dizer para ele, bota a túnica, porque fui eu que mandei fazer para você. Deixa eu falar aqui para você, pode botar a tua túnica, meu irmão. Se Deus te deu condição de morar lá naquela casa bonita, não volta para casa feia não, vai morar lá, porque foi Deus que te deu. Mas pastor, eu vou ter inveja de mim. Dane-se a inveja, vai para lá. Se Deus te deu, é o lugar onde você tem que estar. Ai, pastor, não, eu não posso comprar isso aqui não. Esse carro aqui é muito bom para essa comunidade onde eu vivo. Se Deus te deu, pode entrar e andar nele. Não, eu não posso estudar. Meu irmão, eu vi isso, me deu uma tristeza grande. Eu ouvi uma história dessa muito interessante, pastores. De uma moça que é empregada de um grande colégio aqui do Rio de Janeiro. Um grande colégio que é caro, custa caro, uma fortuna. E por ela trabalhar lá, o colégio deu bolsa para os seus filhos. Mas ao invés da mãe colocar o filho no colégio para estudar, ela disse, eu não vou botar meu filho não, porque isso aí não é o meio dele. Eu não vou botar minha filha para estudar não, porque isso aí não é o ambiente dela. Vão humilhar a minha filha, vão pisar na minha filha, vão querer dizer que a minha filha não tem dinheiro, que ela está ali porque é filho de empregado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus preparou uma túnica, meu irmão, veste ela. Se Deus preparou uma túnica, pode colocar ela sobre você. Se Deus te deu a oportunidade de estar em lugar onde a sua condição natural não te permitiu, é porque Ele fez isso e a sua boa mão está contigo. Quais são os princípios? Qual o princípio desse primeiro episódio da túnica? O princípio da autoridade. Com certeza José percebeu que a autoridade é uma coisa transferida a você. Você não tem autoridade. Ela é emprestada a você. Ninguém tem autoridade. Ela é dada e concedida por outro. Ela não é sua, ela é um empréstimo. Você só é alguma coisa se do alto te concederem. Você só vai ter se alguém maior do que você puser a mão ou conceder. Então José aprendeu isso desde cedo. José não foi, no decorrer da sua história, você percebe que na sua inteligência nunca teve se insubordinar aos seus líderes. José nunca tentou manipular a sua posição, humilhar pessoas porque a sua posição era alta. José nunca tentou dar uma rasteira nos seus líderes para tomar o lugar deles. José sempre se colocou em servir, em ser um homem honrado, íntegro, em prestar a sua função da melhor maneira possível e aguardar o momento certo da sua autoridade.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Não foi José que pediu a túnica. Foi o pai que quis fazer. Ah, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Aguarde. Não insista. Não se promova. Não se autoproclame. Não se autodeclare nada. Porque uma hora o teu Deus vai te exaltar. O teu Deus vai dar ordem para a túnica ser feita. O teu Deus vai dar ordem para você crescer. O teu Deus vai... não faça isso. Porque o dia que você se autoproclamar, o dia que você se autopromover, o dia que você botar a mão na sua cabeça e dizer, seja abençoado em nome de Jesus. Primeiro que é capaz da gente internar você. Mas se você fizer isso, você está auto se promovendo. José aprendeu isso. Foi meu pai que me abençoou. Se eu tenho um chamado, foi porque o meu pai me deu a túnica. Foi porque o meu pai confirmou o chamado. Foi porque o meu pai, o patriarca da família, disse que eu seria o líder. Deus me deu o sonho, mas quem me abençoou foi meu pai. É muito importante você entender isso. É muito importante você entender, porque ninguém aqui nesse auditório, ou em qualquer lugar por onde o meu DVD ou a internet alcançar, você que está me ouvindo nesse instante, escute isso. Ninguém na vida cresce sem que receba a bênção do crescimento de uma outra pessoa. Você só vai ser pastor o dia que algum pastor com autoridade para isso colocar a mão na sua cabeça e te ungir como um pastor. Você só vai ser chefe o dia que o dono da empresa ou o chefe que é teu chefe te promover a chefe. Nunca se autopromova, porque o dia que você fizer isso, você vai tomar um tombo. Então honre ao seu chefe, honre ao seu pai, honre a sua mãe, honre a sua casa, honre a sua família, honre a sua igreja, honre o seu pastor, que um dia você vai ser exaltado pela honra que você deu às autoridades que você tem. Eu nunca vi alguém que desrespeite a autoridade, que enfrente a autoridade, que fale mal de autoridade, que depois seja abençoado por aquela própria autoridade. Guarde isso. Foi um princípio poderoso que José aprendeu logo no início da sua vida. Mas não é só fatos, verdades e princípios. É fatos, verdades, princípios e simbolismos. E só para fechar essa questão da autoridade, Jesus disse isso a Pilatos. Jesus disse a Pilatos em João 19 assim, quando Pilatos disse a ele no versículo 10, não falas comigo? Não sabes que eu tenho poder para te crucificar e poder para te soltar? Jesus olhou para Pilatos e falou assim, nenhum poder você teria se do alto não te fosse concedido. Jesus falou sobre a salvação. Olha que coisa interessante, João capítulo 6, versículo 65. Ele diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quais os que haviam de o trair. Então ele prosseguiu, versículo 65. Por causa disso é que tenho dito a vocês, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém será filho de Deus se Deus não quiser. É isso que ele está dizendo. Você pode até achar que crê, mas quem vai julgar a sua fé é Deus. Ninguém aqui pode dizer que uma pessoa entra no céu ou a pessoa não entra no céu. Ninguém aqui pode dizer que uma pessoa está salva ou a pessoa não está salva. Nem eu nem você temos autoridade para isso. Sabe por quê? Porque a autoridade é delegada. E só há um que tem essa autoridade, é Deus. E ele não delegou isso para ninguém. Ele diz que a salvação é uma coisa dele, ponto final. Então escute, até para ser salvo, Deus tem que aceitar a sua fé. Deus tem que receber a sua crença. Deus tem que ver dentro do teu coração que de verdade você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E por último, José. José percebeu o sentido simbólico de tudo aquilo que estava acontecendo. Primeiro porque a túnica significava o chamado. Isso é simbolismo. A túnica significava o destino dele. O comentário de Chaplin mostra que a tradução da palavra hebraica sugere uma peça especial, provavelmente a peça de um ofício sacerdotal. O que mostra é que era uma roupa diferenciada. Então, ele percebeu que foi o seu pai que fez para dizer para ele, olha, você será o líder dessa família. O interessante é que quem fez foi o próprio pai. Não sei se você notou isso no texto.
Não foi a mãe que fez, não foram as irmãs que fez, não foram as empregadas da casa que fez. O próprio pai. Jacó tinha essa coisa de ter sido criado muito mais perto da mãe. Então ele sabia cozinhar, ele sabia cozer, ele sabia costurar. Então ele pegou na mão e disse: eu vou fazer a roupa do meu filho. Olha que coisa tremenda, ele não deixou ninguém tocar. Ele não deixou ninguém mexer na túnica. Aquela túnica era como se fosse uma túnica sagrada para ele. A túnica era tão importante que ele não deixa ninguém botar um dedinho para costurar. A minha túnica eu vou fazer para o meu filho. Olha a especialidade disso. Quando eu olho para isso aqui simbolicamente, eu vejo na mente de José, e eu quero trazer para a minha vida e para a sua, que Deus nesse momento é quem está costurando o meu destino. É Deus quem está costurando o meu propósito. É Deus que com carinho, Ele não entregou isso para ninguém. Ele não entregou para minha mãe isso, Ele não entregou para sua mãe, Ele não entregou para o pastor da igreja, Ele não entregou isso para o seu chefe em casa. Ele está costurando com detalhe o que Ele quer que você seja. As pessoas vão te ajudar, mas o destino quem deu foi Ele. As pessoas vão colaborar, mas foi Deus quem chamou. As pessoas vão ajudar, mas é Deus quem dá a direção. Ele vai costurando cada detalhe. Eu fico pensando exatamente ali, Jacó cozendo aquilo ali, e o filho talvez perguntando ele: pai, para quem é essa roupa? Calma, meu filho, você vai saber já já. Papai, que roupa diferente é essa bonita? Calma, meu filho, você vai saber já já. E no dia certo, ele aparece com a roupa e diz: essa roupa é para você, é o teu chamado. Eu tenho certeza que nesse instante, Deus está costurando o seu destino, Deus está costurando o seu chamado, Deus está costurando a sua vitória. Pode até parecer que está demorando, mas a sua vitória está sendo costurada por Deus, está sendo costurada por Deus. Ela vai atrair inveja, ela vai atrair ódio, mas não importa, vista ela e caminhe com Deus, porque o teu Deus é quem criou, o teu Deus é quem fez, foi Ele quem costurou, foi Ele que trabalhou para que você recebesse dele aquilo que Ele tem para você. A túnica significava destino. Mas outra coisa interessante em relação ao destino de José é que o comentário de Brodman diz o seguinte: no texto original, a palavra no hebraico do original, ela poderia ser traduzida de duas formas literais. Não é a forma interpretativa que está no texto, mas de duas formas literais. Qual? Túnica de extremidades ou túnica de diversidades. Literalmente, a túnica de diversidades, algumas Bíblias traduziram como túnica de várias cores. E se usasse túnica de extremidades, você vai perceber outras versões que não tem aí, não sei se tem alguma versão aqui dessa, mas não tem túnica de várias cores, mas túnica de manga comprida. Alguma versão aqui tem túnica de manga comprida? Levante aqui, algumas tem túnica de manga comprida. Por que isso? Porque a tradução dava essa vazão. Então, o que dá a entender é que a túnica era da seguinte forma: a túnica cobria os braços, a túnica cobria o tornozelo. Jerônimo diz isso, né, na sua encíclica. Ele diz que a túnica cobria até os tornozelos. Então, o que eu interpreto a nível simbólico é que Deus estava dizendo o seguinte: eu dei para você o destino, e o destino vai cobrir a sua vida. Nós somos protegidos pelo nosso destino. Nós somos protegidos pelo nosso propósito. Ninguém toca na gente enquanto o propósito está vivo. Eu acho que eu estou pregando para uns 50 aqui, eu acho que mais ou menos, né? Quem está comigo aqui? Escute aqui, ó. Ninguém toca em você enquanto o propósito de Deus ainda não se cumpriu. Deus tem um propósito que te protege. É o destino. Deus vai te proteger. O que Deus está dizendo com a túnica para José é o seguinte: José, quando vestia a túnica, ele ficava todo protegido. Protegido do sol, protegido da chuva, protegido do frio. O que Deus estava dizendo é o seguinte: não importa as intempéries da vida, José, eu estarei contigo em cada momento, em cada detalhe, em cada lugar, em cada situação. Se te lançarem na cova, eu vou entrar com você na cova. Se te venderem para uma caravana de escravo, eu vou junto com você lá na caravana de escravo. Se te colocarem na casa como empregado, lá eu estarei com você, ou na prisão também estarei. Escute, José tinha isso na mente dele: eu sou coberto pela proteção de Deus. Quem é que pode glorificar o nome do Senhor aí? Túnica de extremidades. Túnica de extremidades dá a ideia de cobertura total. Mas a túnica de diversidades também me traz um outro simbolismo. Por que diversidades? Porque ela não foi feita de um material inteiro. Pedaços de panos foram emendados.
Pedaços de pano foram emendados para manga, pedaços de pano foram emendados para barra, pedaços de pano foram emendados para que fosse composta aquela indumentária linda que o pai estava fazendo. Sabe o que Deus diz com isso? Que o nosso destino também é uma costura de situações, de coisas que acontecem. Deus vai pegando as coisas que acontecem comigo e vai trabalhando dentro da minha mente a perfeita compreensão de cada fato. E cada fato que acontece comigo, Deus vai ressignificando. Eu posso ter tido uma perda, mas Deus diz assim: você perdeu agora, mas vai ganhar amanhã. Posso ter sido enganado. Deus diz para você: você foi enganado agora, mas nunca mais vão te enganar de novo nesse negócio. Você pode ter sentido a traição de amigos e pessoas queridas, mas você vai entender que eles não sabiam o que estava fazendo, mas que Deus vai te exaltar. É muito importante saber, quando Deus está com você, Ele vai construindo o seu destino, o seu futuro vitorioso, o seu propósito, dentro de várias etapas da sua vida. Eu não sei em que etapa você está, mas eu sei que Deus está costurando. Eu não sei em que momento você está, mas eu sei que Deus é quem está cuidando disso. Deus está cuidando do seu destino, ponto a ponto, costura a costura, retalho a retalho, em nome de Jesus. No segundo episódio, eu vejo a cova. Primeiro, o sonho e a túnica. Segundo, da cova para o Egito. Na cova o texto diz assim, 37, 18 a 28. E viram-no de longe, e antes que eles chegassem, conspiraram para o matar. E disseram um ao outro: lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-nos. Vamos lançar ele numa dessas covas. E diremos: uma fera comeu, e veremos o que será de seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o da mão dos seus irmãos. E disse: não vamos tirar a vida dele. Também lhes disse Rúben: não derramareis seu sangue. Lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lançais mão nele. E isso disse para livrá-los da mão deles e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José, seus irmãos tiraram imediatamente a túnica, que era de várias cores, que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água. Depois assentaram a comer, foi imediatamente, sentaram a comer pão. Levantaram-se os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita, ou midianitas, tanto faz, vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, para levar ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá matar o nosso irmão e esconder o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas ou ismaelitas, tiraram e alçaram José da cova e o venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram ao Egito. Fato: eles planejaram a morte do irmão. Fato: eles jogaram o irmão numa cova. Fato: venderam ele por não conseguir matar e também por ganância. Um fato: venderam os ismaelitas. Uma mentira foi contada ao pai, isso é um outro fato, para que ele fosse esquecido. Os ismaelitas levaram então ele para o Egito e venderam para Potifar. Fatos terríveis acontecendo, mas Deus nunca saiu do controle. Verdades que eu vejo: eles não queriam ver ele morto, eles queriam ver o sonho morto. As pessoas não têm nada contra você, o negócio é com elas. O negócio não é você, o negócio é o teu sonho. O negócio não é você crescer e elas não. Ah, você não entendeu não. Você entendeu. A questão não é que eles não querem ver você prosperar. O problema é que eles não prosperam. O problema dos irmãos é que não era que José tinha sonho, é que se o sonho dele se concretiza, seria uma vergonha para todos os irmãos que eram mais velhos do que ele. Mas independente de qualquer coisa, Deus sempre vai estar no controle. Independente da inveja, independente do ódio, independente do que tentarem fazer para matar o teu sonho, o teu destino, e vai entrar muita gente nesse caminho aí, mas Deus vai ser contigo, Deus não vai permitir, Deus não vai deixar, Ele tem tudo isso no controle.
E uma das verdades que eu percebo aqui é que Deus, na verdade, usou esse ódio, essa raiva, essa inveja dos irmãos para transferir José de um local que não dava crescimento para um local de crescimento. Oh, deixa eu dizer uma coisa para você. Os teus inimigos, na verdade, vão te impulsionar ao seu destino. Cada um daqueles que te espetarem, eles não estarão derrubando você, estarão jogando você mais próximo para a vontade de Deus, para o desejo de Deus, para as coisas que Deus quer fazer para você. Se prepara, porque Deus vai te levar para o teu destino. E se para isso precisar usar quem te odeia, Ele vai usar. Uma verdade que eu percebo é que seria muito difícil crescer no meio de pessoas medíocres. É muito difícil crescer no meio de pessoas medíocres. Por quê? Porque incomoda, tudo que você faz incomoda. Se você ora demais, incomoda. Se você lê a Bíblia demais, incomoda. Se você busca a Deus, incomoda. Se você estuda, incomoda. Se você, tudo que você faz, incomoda. Por isso é que você tem que fazer o que eu faço. Anda com gente melhor que você. Anda com pessoas que são mais inteligentes que você. Anda com pessoas que são mais preparadas que você. Anda com pessoas que tenham o que te ensinar. Anda com pessoas que tenham o que falar para você. E aí você fica quietinho aprendendo. Na hora certa o conhecimento vai brotar dentro de você. Mas você tem que aprender a andar no meio das pessoas melhores. Deus quis trabalhar na vida de José, então tirou ele do meio de seus irmãos medíocres e mandou ele para o Egito. Lá no Egito era o berço da civilização. Lá no Egito era o berço do conhecimento. Lá no Egito era o berço da matemática, o berço da geometria, o berço da política. Lá no Egito ele ia crescer. Oh, meu irmão, Deus está falando com você aqui essa noite. Deus está movendo você de lugar. Deus vai te posicionar para você crescer. Deus vai te colocar do lado de pessoas melhores que você. Não para você desanimar, mas para você aprender. Por isso eu quero te dar um recado. Não tenha medo de ser empregado, porque um dia você vai ser patrão. Não tenha medo de ser mandado, porque um dia você vai mandar. Não tenha medo de ser simples, porque um dia você vai ser sábio. Não tenha medo de ser discípulo, porque um dia você vai ser mestre. Não tenha medo de que as pessoas te olhem de cima para baixo, porque um dia é você quem vai olhar ela, no mínimo, de igual para igual. Segura na mão do irmão, sacode e fala assim: Deus está no controle do teu destino. Fatos, verdades. Mas qual é o princípio desse episódio? Qual é o princípio desse episódio? O princípio desse episódio é: quando Deus está no controle, tudo dá certo. Você pode repetir? Diga: quando Deus está no controle, tudo dá certo. Isso é Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida. O segredo está em entender. O segredo está em entender para onde você está indo. E tudo o que acontecer diante dos seus olhos, sejam fatos, verdades, princípios ou simbolismos, que você compreenda a luz do teu propósito, a luz do teu destino. Que você compreenda: Deus tem um plano para mim. Ele não vai me abandonar. Deus tem um plano para mim. Ele não vai permitir que eu caia diante dos homens. Deus tem um plano para mim. Ele está cuidando de cada etapa. Isso precisa estar o tempo todo diante da sua mente. Tudo o que acontece, verdades, princípios, fatos e simbolismo, tem que ser filtrado na visão que você tem do seu destino. A inveja e o ódio dos outros impulsionam você para o seu destino. Mike Murdock diz isso: os amigos me fazem bem, mas são os inimigos que me promovem. Eu não sei se você percebeu, mas em tudo o que aconteceu, Deus estava no controle. Eles intentaram matar o menino, jogaram ele na cova. Só que a cova não tinha água para ele morrer afogado. A água estava seca, a cova. Eles olharam e falaram assim: não vai morrer, não vai morrer, ele não tem água ali para morrer. Vamos sentar aqui para pensar o que fazer com ele. Daqui a pouco vem uma caravana. A tentação da ganância fez com que eles vendessem um menino. Então é muito importante você entender: Deus prepara tudo. Muita gente vai olhar e falar assim: está encurralado agora. Olha lá, coitado, não tem jeito, não tem saída, não tem para onde ir.
agora, vai perder, vai cair. Daqui a um pouco vem Deus e fala assim, dá licença, eu estou passando com uma caravana aqui e vou levar meu filho. Dá licença, eu estou passando aqui com uma caravana e vou levar meu filho. Oh, Jesus! Esse Deus é tremendo demais. Qual é um outro princípio, né? Aliás, Deus está no controle, esse é o princípio, só para me retomar aqui. Não sei se você percebeu, mas em nenhum momento, analisando a vida de José, você percebe José preocupado, angustiado ou em solidão. Quem já leu o texto já percebeu. O cara não teve solidão. O que é solidão? Um abandono. Por que ele não sentiu solidão? Porque solidão não é ausência de afeto. A ausência de afeto é carência. Porque solidão não é a falta de entes queridos, isso é saudade. A solidão, ela acontece quando nós nos perdemos do nosso próprio destino, ou do nosso próprio propósito. Solidão é quando nós nos perdemos de nós mesmos. Solidão é quando nossa identidade é perdida. José nunca sentiu solidão, porque José sempre soube quem foi. José nunca sentiu solidão porque sabia que apesar de sozinho, Deus estava com ele em todo instante, em todo momento. Ele não negociou o seu caráter, a sua integridade, a sua identidade de servo de Deus. Isso não estava em questão. Deus está contigo. E eu fecho esse episódio com os seguintes simbolismos. Primeiro, na cabeça de José devia passar o seguinte: eles tiraram a minha túnica, mas não tiraram os meus sonhos. Ah, não, se eu fosse você, eu dava um glória a Deus com isso aí, melhor. As pessoas vão tentar tirar a tua túnica, o teu carro. Você pode ser até assaltado, roubado, levar as coisas de você. Você pode ser até humilhado em algum momento da sua vida, mas escute o que eu vou dizer para você. Eles podem roubar a sua túnica, mas o teu destino está intacto. O seu propósito está intacto em Deus. Na cabeça de José estava assim: me venderam como escravo, mas eu nunca deixei de ser livre. Me aprisionaram as mãos, mas libertaram a minha mente, porque agora no Egito eu vou aprender um monte de coisa. Aqui no Egito eu vou aprender a língua egípcia, aqui no Egito eu vou aprender uma série de conhecimentos que lá no deserto eu não ia ter. Me tiraram da minha tenda, mas Deus me colocou no palácio. Tem gente que está achando que está te prejudicando, o cara está te promovendo, ele não sabe. Tem gente que está achando que está tirando alguma coisa de você, mas ele está semeando para que seja produzida uma colheita maior na tua vida. Ah, não, eu dava um glória a Deus nesse negócio aí. E eu fecho no último episódio, da prisão para o palácio. José é vendido ao capitão da guarda, é um fato. José prospera na casa de Potifar, um outro fato. Potifar entrega tudo na mão dele, é um fato. A mulher de Potifar meteu os olhos no garoto, é um fato. Sua integridade e caráter levam ele para a prisão, porque ele não cedeu à tentação, é um fato. José prosperou também na prisão. O carcereiro entrega tudo na mão de José. Ele desenvolve o dom de interpretações. É interessante que até aqui ele só tinha recebido o sonho, mas ele não tinha interpretado, pelo menos a Bíblia não mostra isso. Mas quando ele chega na prisão, lá o sonho começa a ser um trabalho. Ele começa a desenvolver agora essa interpretação, esse dom. Ele começa a usar o dom de interpretações. Sua interpretação na prisão leva ele até o rei para interpretar sonhos no palácio. Esses são os fatos. Como é que eu acho que José viu esses fatos? Como eu acho que a sua inteligência, admirada por Faraó, o fez perceber as verdades por trás disso? Primeira coisa que com certeza ele percebeu é que o dom, ele é feito para o propósito. Por que Deus te dá dom? Porque ele tem um jeito de você usar esse dom. Por que Deus te dá dom? Não é para você aparecer, ser melhor do que ninguém, ser maior do que os irmãos. Deus te dá um dom porque ele tem algo para você fazer no reino, para trabalhar no reino, pela sua igreja, pelo reino do Senhor. O dom vai se revelar por causa do propósito. Eu tenho certeza que foi exatamente nesse momento que o caráter de José foi revelado. Ele já existia, mas foi revelado. Foi conhecido. 12 anos se passaram, desde aquele jovem de 17 anos chegou até os 30 anos, quando ele entra à presença de Faraó. 12 anos se passam. E é interessante que tentaram manchar a reputação dele. Tentaram manchar o que ele era, tentaram manchar a pessoa de José. Mas não conseguiram.
Abraham Lincoln disse uma coisa muito interessante uma vez. Ele disse assim: o caráter é como uma árvore e a reputação como a sua sombra. A sombra é o que pensamos que ela é, mas a árvore é a coisa real. Você pode falar mal de uma pessoa o tempo que você quiser. Você pode tentar manchar uma reputação de uma pessoa o tempo que você quiser. As pessoas podem apontar para você e falar qualquer mentira a teu respeito. Tentar manchar a tua reputação porque tem inveja de onde Deus vai colocar você. Agora escute o que eu vou dizer para você. Reputação é algo temporário, mas caráter é permanente. Se Deus ergueu um caráter na sua vida e você tem um caráter divino e espiritual, podem falar o que quiser de você, o tempo vai passar e as pessoas vão descobrir quem você é. O tempo vai passar e você vai ser exaltado. O tempo vai passar e as pessoas vão descobrir a verdade a teu respeito. É muito importante que você entenda: José foi guardado o tempo inteiro por causa do seu caráter. Se ele desviasse o seu caráter, ele não cumpriria o seu propósito. Mas ele foi fiel. Meu irmão, seja fiel, seja fiel, seja fiel, seja fiel, porque é a coisa mais importante que você tem. Qual é o princípio? O princípio é: só há paz quando Deus governa. Só existe paz no coração de uma pessoa quando ela tem certeza de que aquilo que está acontecendo está na mão de Deus. É Deus quem está fazendo, é Deus quem está controlando, é Deus quem está levando adiante, é Deus quem está protegendo. Quando você acha que o negócio é contigo, aí o negócio complica. Quando você acha que você tem que fazer alguma coisa, a aflição bate. Quando você acha que é você que tem que ter o potencial ou a capacidade para fazer, aí o medo entra. Mas quando você diz: está no controle de Deus, está no controle de Deus, está no controle de Deus, há paz no teu coração. José teve paz em toda essa trajetória confusa e problemática que ele passou. Ele teve paz, porque o tempo inteiro ele sabia: Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. E eu fecho com os simbolismos dessa história. Por um sonho, José foi perseguido, mas por um sonho ele foi exaltado. Por um sonho ele soube do seu propósito. Por um sonho ele cumpriu o seu propósito. Por uma túnica e uma distinção, ele foi odiado e invejado. Mas por uma nova túnica e uma outra distinção, nações, povos e a sua própria família se encurvaram diante dele. Por isso, Faraó se admirou. E o mundo inteiro irá se admirar da inteligência espiritual que Deus vai te dar, das coisas que Deus vai fazer na sua vida, do propósito que Deus tem na sua vida. Porque você vai garantir que não vai sair do teu foco o teu chamado, o teu propósito. Deus está no controle o tempo inteiro, o tempo todo, para fazer você vencer. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.